Abençoados com todas as bênçãos, bênçãos espirituais em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Nossa posição em Cristo. Melhor dia, recebo que tudo está bem, sejam todos bem-vindos a mais uma exposição do Evangelho da Graça. Melhor dia para você que está nos assistindo através dessa gravação. Recebo que tudo está bem para a sua vida, recebo que Deus mesmo tem iluminado os olhos do seu entendimento para que você possa entender a sua posição em Cristo Jesus, para que você possa entender que você é um abençoado, independente daquilo que você vê, independente daquilo que você sente, daquilo que você tem, que abençoado é uma posição que Cristo Jesus nos colocou no Espírito. Falamos aqui a partir do Rio de Janeiro. Meu nome, para você que não me conhece, é Neilton Cardoso. Muitas das pessoas me perguntam, que cidade que você fala, de onde que você está? Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, na cidade maravilhosa, é isso? Somos aqui a Igreja de Cristo em Graça. E o nosso pastor, gostaria que você ficasse bem ciente disso, para que você saiba quem realmente é o nosso pastor. O nosso pastor se chama Cristo ressuscitado, o único pastor da igreja, aquele que deu a vida pela igreja, aquele que morreu para apresentar a igreja a ele mesmo, santa, perfeita e sem pecado. Esse é o nosso pastor que hoje habita aqui no nosso espírito. Vamos falar aqui hoje a respeito sobre a desobediência dos apóstolos de Jesus de Nazaré e as consequências dessa desobediência. O que aconteceu com a igreja por causa da desobediência desses homens? Olha, mas primeiro, muito obrigado a você que tem participado ao vivo aí comigo. Já estou vendo aqui alguns abençoados aqui que estão passando aqui, não é isso? Muito obrigado pela sua colaboração. E você também que está nos vendo através dessa gravação. Temos tido aí uma grande audiência, pessoas que estão ouvindo a palavra da verdade. A palavra está correndo, está sendo glorificada. E eu gostaria de pedir a sua ajuda aí, por favor, compartilhe a mensagem que você vai ouvir, para que outros também ouçam. Porque, olha, abençoados, o que nós vamos falar aqui, o que nós temos falado, não se ouve em nenhum desses lugares chamado igreja evangélica. Não se ouve. Então é necessário que eles escutem, que eles ouçam, para que Deus ilumine os olhos do seu entendimento. E também gostaria de pedir a você, com bastante carinho, que você se inscreva lá no nosso canal do YouTube. Se por acaso você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para que a palavra corra e seja glorificada. Dê um like lá, dê um joinha, faça aquelas coisas que a tecnologia manda fazer, porque é assim, abençoado, é assim. Eu já tenho falado aqui várias vezes, né? Uns anos atrás, quando nós começamos, era na fita cassete, a gente pegava a fitinha lá de 60 minutos, gravava e saía distribuindo de mão em mão. E hoje não, hoje tem essa tecnologia maravilhosa e é necessário que você participe, não é isso? E também gostaria de pedir a você que comente também aí a mensagem, aí, o que você está ouvindo, escreva aí o seu comentário, porque na verdade, abençoados, nos ajude, porque nós não conseguimos falar tudo. Tem coisas que seriam boas ser faladas, mas no momento, pelo tempo que nós temos aqui, nós não conseguimos falar tudo. Então nos ajude aí comentando. O seu comentário será lido por todos mesmo. Participe aí conosco. O apóstolo Paulo, escrevendo a Roma, no capítulo 1, no versículo 5, ele disse que essa palavra vai chegar a todas as nações para obediência e a fé. Então é necessário que você nos ajude, é necessário que você participe. Temos recebido aí bastante correio, gostaria de agradecer aos santos que têm nos procurado, conversado, nos incentivado, alguns falando coisas assim não muito bonitas, mas agradecemos da mesma maneira. Ontem falamos com a abençoada lá de Pernambuco, falamos com a abençoada lá de Cuiabá, Rio Grande do Sul. Olha, abençoada, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por vocês estarem ouvindo, participando aí, que essa palavra corra e seja glorificada. Agora também eu gostaria de mandar um abraço, uma saudação aí bem apertada mesmo, com muito amor, com muito carinho, o amor de Cristo, não é isso? Aos abençoados que têm a ousadia, têm a coragem, o conhecimento de se mostrar e falar dessa verdade, mostrar o seu rosto, mostrar a sua cara aí na internet para falar dessa verdade. O abençoado meu amigo Paulo Pires, que amanhã
Paulo Pires, amanhã às 8 horas da manhã, eu recebo abençoado, você fazendo uma live amanhã às 8 horas da manhã, falando dessa palavra maravilhosa. Ontem à noite, às 21 horas, foi o abençoado Orlando Alves, que teve aí fazendo uma live maravilhosa, um conhecimento assim. Eu aprendo muito quando estou com o meu ouvido ligado lá no abençoado. E você, abençoado, procure esse abençoado aí no seu endereço aí, Orlando Alves, e você vai aprender muito, vai crescer muito. Também da mesma maneira, a abençoada que eu tenho assim, um carinho muito grande, a abençoada Vanilda Lima, quarta-feira, às 9 horas da noite, também com a palavra aí que vai te fazer crescer nesse conhecimento, com certeza, porque a mim tem me feito muito bem quando eu empresto o meu ouvido a esses abençoados. E temos outros aí que agora no momento, mais para frente nós vamos falar desses abençoados. Olha, compartilhe as mensagens desses abençoados, se inscreva no canal desses abençoados para que a palavra corra e seja glorificada. E abençoado, você bote aí o endereço aí do canal aí nos comentários para que todos vejam e possam participar e fazer com que a palavra corra e seja glorificada. Também gostaria de mandar aqui um abraço bem especial para uma colaboradora que eu tenho, né? A melhor que eu tenho, a melhor colaboradora que eu tenho, que é a minha mamãe, que está um pouquinho longe de mim. A mamãe está lá, hoje ela se manifestou um negocinho lá na carne dela, e ela está um pouquinho mal, mas a nossa oração aqui, mãe, é para a senhora que se manifeste no seu corpo físico aquilo que Cristo já fez no seu espírito, curada, santa, perfeita, que se manifeste na sua carne mortal o que a senhora já é no espírito, que o próprio Deus já fez, tá bom? Abençoada com todas as bênçãos. Então vamos aqui dar início aqui o que Deus colocou aqui na nossa mente. É isso, olha, preste atenção, como nós falamos aqui para você, pega a sua Bíblia, pega um papel, pega uma caneta, porque o que você vai ouvir aqui hoje, você não ouve nesses lugares chamados igreja evangélica, não, de maneira nenhuma. Eu passei lá por 35, mais ou menos 35 anos, nunca ouvi essas coisas, também nunca falei dessas coisas, mas estão na Bíblia, estão escritas, mas eles não falam, e vamos ver do que se trata. A desobediência dos apóstolos e suas consequências. Vamos aqui ler aqui um texto aqui, Gálatas capítulo 2, versículo 9. Vamos começar por aqui, que é muito importante, não é isso? Gálatas capítulo 2, versículo 9. Como nós temos aprendido aqui com o abençoado Orlando Alves, nós aqui, o nosso caso é esse aqui, ó. Bíblia. Nosso caso é esse aqui. Nós lemos isso aqui, tudo que nós falamos, não é a minha opinião, não é porque eu gosto de azul, porque eu gosto de vermelho, não, abençoados. É que está escrito no Evangelho da Graça de Deus. E peço a você, pegue a sua Bíblia e confira junto comigo. Não preste o seu ouvido para qualquer um, não fica engolindo qualquer coisa, não tem que estar escrito aqui no Evangelho. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 9, diz assim, palavras do apóstolo Paulo. E conhecendo, olha só, preste bem atenção nesses nomes aqui que o apóstolo Paulo citou. E conhecendo Tiago, Cefas, que é Pedro, a mesma pessoa, Pedro, e João. Tiago, Pedro e João. Prestou bem atenção nesses três nomes? E diz mais, que eram considerados como colunas, as colunas. Não era qualquer pessoa. Eram pessoas importantes lá dentro do sistema, dentro da religião. A graça que se me havia dado. Então, está dizendo aqui que Tiago, Pedro e João conheciam a graça que era pregada pelo apóstolo Paulo. Aquele conhecimento que foi dado ao apóstolo Paulo, Tiago, Pedro e João conheciam. Então, depois diz, deram as destras, ou seja, fizeram um acordo. Paulo fez um acordo com esses três. Em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Então chegaram a um acordo, os três colunas, Pedro, Tiago e João, ficavam com os judeus, e Paulo e Barnabé iriam para os gentios. Chegaram a um acordo, apertaram as mãos, tudo bem, e vamos ver o que aconteceu. Olha só, apóstolos de Jesus de Nazaré. Homens, esses três homens abençoados, eles são considerados pela religião como apóstolos obedientes. São tratados até como um super-herói. Ninguém contesta o caráter quanto a doutrina desses três homens. Pedro, Tiago e João são considerados obedientes a Deus, acima de qualquer suspeita.
Eu participei algumas vezes aí de procissão de São Pedro e de São João, e ninguém questiona o conhecimento, o que pregam esses homens. Mas Romanos, capítulo 2, versículo 16, é bom que você veja, olha aqui, o que diz aqui o apóstolo Paulo. Romanos, capítulo 2, versículo 16. Viria um dia, no dia em que Deus, o próprio Deus, há de julgar, há de separar os segredos dos homens, Pedro, Tiago e João. Estão incluídos nisso aqui, não estão? Porque são homens. Por Jesus Cristo, segundo o quê? Segundo a lei de Moisés? Segundo os profetas? Não, segundo o evangelho que foi dado a ele, Paulo. Então, Paulo está falando que chegaria um dia que o próprio Deus iria julgar o segredo dos homens segundo aquele evangelho. E é isso que nós vamos aqui fazer. E mais, o evangelho da graça tem revelado ao apóstolo Paulo, destapa, veja bem, destapa a verdadeira medida desses apóstolos. Os apóstolos da circuncisão. Porque lá no sistema religioso, eles são considerados homens acima de qualquer suspeita. Mas o evangelho da graça vai nos revelar quem são realmente esses 3 homens, a verdadeira medida desses apóstolos. Vai nos mostrar quem realmente eles são. Olha, e vou te falar uma coisa bem séria. Se não fosse a graça, passariam como verdadeiros, passariam como homens bons para o evangelho. À luz do evangelho, são todos desobedientes à doutrina da graça. Falamos aqui, apoiado, baseado no que está escrito, e vamos mostrar aqui dentro do que está escrito, que esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, são desobedientes à doutrina da graça. E trouxeram uma desobediência que trouxe graves consequências até hoje. Até o ano de 2022, essa desobediência desses homens que aconteceram lá atrás, trouxe graves consequências até hoje. Olha, abençoado, você não vê aí que a religião é o retrato desses homens? Você pode ver que Pedro, por exemplo, então, ele é considerado o primeiro papa lá da Igreja Católica. O apóstolo João, ele é reverenciado por muitos aí do sistema religioso, do chamado evangélico, tem até igrejas com o nome dele. Tiago, da mesma maneira. E veja bem que nós vamos falar aqui, nós aqui estamos falando da doutrina. Pedro, Tiago e João, vamos falar aqui a respeito da doutrina. Não cabe aqui um outro assunto a não ser esse, somente evangelho. Não estamos aqui tratando com a vida pessoal de ninguém, de Pedro, Tiago e João, se eles eram um bom marido, se não era, se gostava de beber, nada disso. O nosso assunto aqui é unicamente, exclusivamente o evangelho, porque esses homens, quanto ao evangelho, eles eram desobedientes, não obedeciam ao evangelho da graça de Deus. Então vamos aqui ver onde começou essa tal desobediência desses homens, não é isso? Mateus, vamos aqui ao livro histórico de Mateus, vamos ler aqui, gostaria que você acompanhasse, Mateus capítulo 10, vamos ver aqui o próprio Jesus falando com eles. Olha só, no versículo 1, vamos começar aqui no versículo 1, vamos ler aqui uns 3 ou 4 versículos, que diz assim: e chamando os seus 12, isso aqui é Jesus de Nazaré, chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Eles receberam de Jesus de Nazaré. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. Aqui tem no versículo 2, no versículo 3 e no versículo 4, você lê aqui, tem o nome de todos eles, os 12 apóstolos. No versículo 5 diz assim, ó, Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou. Olha bem o que está escrito. Preste atenção no que você está lendo. Enviou os 12 e lhes ordenou, dizendo, olha só, não, está escrito aí, não ireis pelo caminho dos gentios. Não ireis. Era para não ir. Nem entrareis em cidade de samaritano. E o versículo 6, que diz no versículo 6, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E o versículo 7, e indo pregai dizendo,
é chegado o reino dos céus. Então, nós vemos aqui bem claro, está muito claro aqui, uma ordem. Não foi uma opção. Não foi que Jesus falou para ele, olha, se for possível, né, se vocês não estiverem muito cansados, se der tempo, não. Foi uma ordem. Não foi uma opção, uma ordem dada por Jesus aos seus discípulos, aos seus 12 discípulos, anunciar a chegada do reino somente aos judeus. Não a mais ninguém. Foi isso que Jesus mandou eles fazerem. Pregar a chegada do reino somente aos judeus. E veja, abençoados, não existe nenhum mandamento, nenhuma ordem dada por Jesus para que os discípulos ou os apóstolos anunciassem o reino ou o evangelho aos gentios. Não existe essa ordem em lugar nenhum. Não existe nenhum versículo que diga, ó, vocês podem ir a partir de hoje, vocês vão pregar a graça de Deus, o evangelho, para o povo dos gentios. Não existe essa ordem. Agora, aqueles, eu tenho certeza que você já lembrou de um verso que nós vamos ler agora. Aqueles que defendem a doutrina dos apóstolos, não, os apóstolos também estão certos. Você deve ter lembrado desse versículo aqui, ó, Marcos, capítulo 16, vamos ler aqui, versículo 15 e versículo 16, são dois versos, 15 e 16, que diz assim, vamos ler, e disse-lhes, Jesus falando, Jesus depois que ele ressuscitou, ele falando aos seus discípulos, reuniu lá a turma lá e falou isso, ó, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E versículo 16, quem crer e for batizado, será salvo. Quem crer e for batizado, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Então, olha, vamos aqui analisar o que está escrito aqui, considerando que isso aqui está no original, porque existem alguns que dizem, não, do versículo 9 até o versículo 20 não está no original, mas vamos considerar, porque se está aqui na Bíblia, foi a autorização do próprio Deus, não é isso? Diz aí no versículo 15, ide por todo o mundo. Agora a pergunta, qual mundo Jesus estava falando? Ele falou, ide por todo o mundo, porque ele já havia determinado ir somente aos judeus, o mundo dos judeus. Ele estabeleceu o mundo que os discípulos teriam que ir até somente aos judeus. Porque, abençoados, para os gentios seria Paulo. A religião, principalmente os evangélicos, não aceitam isso. Mas para os gentios, Deus reservou o apóstolo Paulo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, diz que Paulo foi chamado mestre, doutor e apóstolo para os gentios. Para os judeus, foram os apóstolos de Jesus de Nazaré. Então, quando ele diz aqui no versículo 15, ide por todo o mundo, é o mundo ali dos judeus, o território lá de Israel. É o mundo que ele estava falando, não é isso? Pregar o evangelho da graça. Pregar o evangelho a toda criatura. E preste bem atenção no que você está lendo. Aqui ele já tinha passado pela cruz. Jesus, quando deu essa ordem, ele já havia passado pela cruz. Então, qual é o evangelho que ele falou? Pregar a graça aos judeus, porque a lei já tinha terminado na cruz. Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Quando ele falou pregar o evangelho, ele estava falando da graça de Deus, abençoados. Não era da lei, porque a lei ele já havia terminado. Jesus não iria mandar anunciar o evangelho que ele mesmo terminou na cruz. Não, a lei acabou a semana passada, mas vocês continuem pregando. Não, abençoados. Deus regula bem, Deus faz as coisas corretas. Se isso aqui é verdadeiro, ele mandou pregar a graça, não mandou pregar, jamais mandaria pregar a lei, porque ele mesmo deu fim na lei. E o versículo 16 diz assim, ó, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Olha, não pode ser salvação eterna. Já de mão, vamos adiantar aqui para você que ele não poderia estar falando de salvação eterna, porque essa salvação eterna, essa que do nosso espírito, Deus mesmo nos deu antes da fundação do mundo. 2 Timóteo 1,9 diz que antes dos séculos ele nos chamou, nos salvou, sem as nossas obras, de acordo com a sua própria vontade.
Como é que agora ele iria falar que quem crê será batizado e quem não crê será condenado? Então, do que estava falando Jesus? Olha, abençoado, temos que saber do que ele estava falando então. Vamos aqui, volte aqui a Mateus. Que salvação é essa? Capítulo 24, Mateus, capítulo 24, é o versículo 21. Olha o que diz. Por quê? Jesus aqui, ele ainda estava vivo. Olha o que ele falou. Porque haverá para o futuro, depois, mais para frente, haverá então grande aflição, grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Nunca houve. Também tampouco haverá jamais. Não acontecerá outra vez. Então, abençoados, é desta tribulação que Jesus estava falando aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Quem crê no Evangelho, quem crê nessa pregação, será salvo. Sairia de Jerusalém a tempo. Quem não crê está condenado junto com a cidade. Porque a tribulação, a destruição de Jerusalém, iria acabar com tudo. Uma tribulação que jamais seria vista. Se aquele que cresce na palavra, seria salvo. Mas se não acreditasse nessa destruição que estava por chegar, com certeza iria morrer junto com a cidade. Não tem nada a ver, pessoal, nada a ver com pregação para a salvação da vida eterna. Marcos capítulo 16, versículo 15 e versículo 16, não está falando de salvação eterna. Já fomos salvos, já fomos escolhidos. Quando nós falamos que nós já fomos salvos, nós estamos falando que nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. Já falamos aqui, vamos repetir, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. E o nosso batismo tem mais, quem crê e for batizado. O nosso batismo foi ali na cruz. Quando Cristo morreu e ressuscitou, nós fomos batizados ali juntamente com ele. Romanos capítulo 6, versículo 13 e versículo 4, diz que o nosso batismo é o batismo da morte de Cristo. Não tem nada a ver com o batismo diante da cruz, o batismo nas águas. Isso é outra mentira, outro engano, fruto da desobediência desses homens que continuaram com esse batismo aí. E mais, essa desobediência desses homens não parou somente aí enquanto eles estavam vivos, lá andando lá, depois que Jesus morreu e ressuscitou. Essa desobediência seguiu também em cartas. Eles escreveram cartas falando a respeito dessa desobediência. Vamos ver aqui, Pedro, primeira carta que Pedro escreveu no capítulo 1, 2 versos, o verso 1 e o verso 2. Primeira carta de Pedro. Olha o nível da desobediência desse homem. Diz assim, primeiro versículo. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros, dispersos no Ponto, Galácia, aguarde bem esse nome, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Então, olha o que diz aqui o abençoado, não é isso? O abençoado apóstolo Pedro, apóstolo da circuncisão. Ele diz, no versículo 1, aos estrangeiros. Ele escreveu uma carta aos estrangeiros. A ordem de Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 5, foi qual? Qual foi a ordem que ele recebeu lá de Jesus de Nazaré? Era para não ir aos gentios. Era para não ir aos estrangeiros. Deixar os estrangeiros e os gentios por conta do apóstolo Paulo que viria depois. Você lembra das igrejas da Galácia? Igrejas que foram formadas pelo apóstolo Paulo? Vamos ver aqui, olha só. Gálatas, nós lemos ali, né? Gálatas, capítulo 3. Vamos ler aqui o que foi que aconteceu lá, fruto dessa desobediência, dessa carta que ele mandou para lá. Capítulo 3, o verso 1 e o verso 2. Diz assim, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem vos mentiu? Quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só queria saber isso de vós. Recebestes o Espírito pelas obras da lei
ou pela pregação da fé? Então, abençoados, quem foi esse? Quem foi esse que mandou uma cartinha para lá, que teve lá? Quem foi? O desobediente apóstolo Pedro. Pedro e suas cartas. Nós lemos aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 1, ele disse que escreveu também para a região da Galácia, exatamente onde estava essa igreja que Paulo fala agora. Ainda mentiu no verso 2, quando disse, eleitos segundo a presciência de Deus. Pedro mentiu nessa carta dele, ele mentiu. Ele, além de ser desobediente, ele foi mentiroso. Porque Gálatas, capítulo 1, versículo 18, volte aqui, nós vamos ler aqui, ó, Gálatas 1,18. Olha só o que aconteceu com ele. Depois, passado 3 anos, Paulo falando, fui a Jerusalém para ver quem que Paulo viu em Jerusalém? Pedro. E fiquei com ele 15 dias. Houve uma reunião, uma visita, mais do que uma reunião, de Paulo a Pedro durante 15 dias. Agora uma pergunta. Será que o apóstolo Paulo explicou para Pedro o que era predestinação? Pessoal, com certeza, você conversa com alguém na rua aí 5 minutos sobre o Evangelho da Graça, com certeza você fala de predestinação, porque é a coluna, é o ponto principal do Evangelho da Graça, é a predestinação feita por Deus. Com certeza o apóstolo Pedro, ele sabia que não era por presciência, não era somente por conhecimento de Deus, porque Deus realmente ele tem esse atributo, mas não é somente presciência, é predestinação. Deus, além de saber o que iria acontecer, foi Deus que predestinou, foi Deus que escolheu todos nós. E Pedro mentiu. Gálatas capítulo 2, versículo 11, olha aqui, leia aqui, Gálatas 2:11. Olha a desobediência desse homem. E chegando Pedro, aonde? Antioquia. Olha onde que ele chegou, em Antioquia. Lhe resisti na cara, diz o apóstolo Paulo. Por quê? Porque era repreensível, ele cabia nele repreensão. Pedro em Antioquia, desobedecendo a ordem de Jesus. Não foi que Jesus disse para ele lá, não vá, Pedro, não vá para lá, para os gentios. E onde que eles estavam? Em Antioquia. Antioquia, lugar de gentios. Então fica muito claro, abençoados, que Pedro desobedeceu a ordem dada por Jesus de Nazaré, não ir para lá os gentios. E o mesmo, veja bem, o mesmo aconteceu, a mesma coisa aconteceu com João. Isso aí não é só um privilégio, não foi um privilégio somente do apóstolo Pedro, não. João também, Apocalipse capítulo 1, também foi pelo mesmo caminho. Pedro, Tiago e João. Olha só aqui. Apocalipse capítulo 1, no versículo 9, olha o que ele diz. Ele logo vai aqui se identificando. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Olha só, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia, no versículo 11, o que vês, escreve em um livro e os envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Aí vem o nome das igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nas 7 igrejas que estão na Ásia. Olha, não foi para as igrejas de Israel que João escreveu. Não foi. Desobedecendo a ordem de Jesus, enviou carta para as igrejas da Ásia Menor. Não foi a ordem, não foi essa a ordem que o próprio Jesus disse para eles, não se mete lá com os gentios. E João, mas alguém diria assim, como já me falaram, tá tudo bem, né? Tá tudo bem, mas foi um anjo vindo dos céus que mandou. Abençoado, realmente foi um anjo. Nós acabamos aqui de ler que o anjo disse para ele, tudo que você vê, você escreve aí, anota e manda para essas igrejas aí lá da Ásia Menor. Realmente foi um anjo. Voltamos aqui, vamos voltar aqui, a Gálatas. Foi um anjo, não foi? Gálatas, capítulo 1, no versículo é o versículo 8.
para você que defende João, porque foi um anjo, né? Um anjo que realmente foi um anjo. No Gálatas capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó, mas, o apóstolo Paulo falando a respeito daqueles que falam do Evangelho, mas ainda que nós mesmos, Paulo e a turma dele lá, nós mesmos, ou um anjo do céu, aquele anjo que teve lá falando com João, o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho diferente, além do que já vos tenho anunciado, seja o quê? Seja anátema, seja anátema. João desobedeceu e estava debaixo de anátema, debaixo de maldição. As suas cartas, as cartas de João, estão diferentes do Evangelho da Graça, abençoado. As 3 cartas dele e também o livro de Apocalipse que foi escrito por ele. Estão tudo diferente do Evangelho da Graça. E veja bem, não somente escrevendo o Apocalipse, é que João, o apóstolo João, ele foi desobediente. Não, ele não se contentou somente em ser desobediente lá no Apocalipse, não. Também o foi nas suas 3 cartas. Nas 3 cartas que ele escreveu. E se você ler com carinho, se você comparar, como diz lá em Romanos 2,16, comparar as 3 cartas de João com o Evangelho da Graça de Deus, você vai ver que são cartas que estão refutando o apóstolo Paulo. Diferente de tudo que o apóstolo Paulo fala. Por exemplo, aqui rapidamente, sem muita pressa, te dar aqui um exemplo. O apóstolo Paulo disse que Cristo aniquilou o pecado. Hebreus capítulo 9, versículo 26. Diz que Cristo, pecado acabou, não tem mais pecado depois que Cristo morreu e ressuscitou. O que é que João diz lá na sua carta? Aquele que falar que não tem pecado é o quê? Mentiroso. Ele está refutando o que Paulo disse lá, que não há mais pecado. E veja bem, uma coisa aqui que nós... Então João também já vimos que foi outro desobediente. Ele não tinha nada que mandar carta para essas igrejas, porque apesar de ter sido um anjo que mandou ele escrever, ele estava escrevendo diferente do Evangelho da Graça, e o próprio Jesus disse para ele, não se mete lá com os gentios. E ele desobedeceu e mandou carta. E uma coisa que nós temos que falar também bem séria, nós temos aqui que defender Tiago. Tiago, entre os 3 que estavam lá, nós temos que defender Tiago. Por quê? Ele deixou bem claro aqui na sua carta. Olha só, Tiago capítulo 1, versículo 1, ele deixou bem claro na sua carta para quem ele escreveu. E logo de cara ele disse, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas. Saúde. Então, Tiago escreveu para as 12 tribos de Israel, não foi para os gentios. Que coisa tremenda, Tiago não escreveu para os gentios, Tiago escreveu para as 12 tribos lá de Israel. Mas, abençoados, qual é o problema de Tiago? Ele também não se salvou. Por quê? Porque passou instruções de um pacto que ele sabia, Tiago sabia, que já tinha tido fim, que foi o pacto da lei. Tudo que ele escreve aqui, na carta dele lá para os judeus, é tudo contrariando o que Paulo também disse, refutando Paulo. O apóstolo Paulo disse que a fé não precisa de obras. A fé é dom de Deus, que Deus imputou, não tem nada a ver com obras. O que ele disse? Se você tem fé e não tem obras, está perdendo seu tempo. Então ele estava refutando. Olha, Tiago, veja bem, Tiago também estava presente lá em Antioquia, quando o apóstolo Paulo os refutou. Gálatas capítulo 2, versículo 9, nós já lemos, está lá Pedro, Tiago e João naquela reunião. Ele participou daquele acordo, também participou da reunião com Pedro e João. Estavam lá os 3. Então ele sabia, ele conhecia a graça de Deus. Mesmo escrevendo para lá os judeus, ele foi desobediente porque o pacto já havia terminado. A desobediência dos apóstolos e suas consequências. Então, vamos ver aqui algumas das consequências dessa desobediência. 2 Coríntios, olha só, 2 Coríntios, porque você já identificou qual foi a desobediência. Agora vamos ver o que foi que causou, porque a religião, pessoal, por causa desses 3, está aí do jeito que está. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo
Porque nós falamos muito da lei de Moisés, porque a lei é um véu, enquanto o véu estiver posto e o povo anda em cegueira, como anda mesmo que nós andávamos lá quando estávamos lá na lei, era cego guiando cego. Só entendemos o que realmente é o Evangelho quando nós abandonamos as práticas lá da lei de Moisés. Então vamos ver aqui algumas das consequências dessa desobediência. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Diz assim, ó, apóstolo Paulo escrevendo para Corinto, não é isso? Diz assim: oxalá me suportasses um pouco, só um pouco, né, na minha loucura, porque abençoado, olha, nós temos que concordar aqui com o apóstolo Paulo, tenho certeza que você vai concordar. Isso aqui é uma loucura, o evangelho da graça realmente é uma loucura, mas para nós, isso aqui é o poder de Deus, não é isso? Suportai-me, porém, ainda, mais um pouquinho, não é isso? Versículo 2, diz assim o versículo 2, porque, o apóstolo Paulo, estou zeloso de vós com o zelo de Deus, com conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo era o único que tinha o conhecimento de Deus. O mistério que estava oculto desde os tempos eternos, que foi revelado unicamente a ele, abençoados. Não adianta você procurar zelo, procurar conhecimento em outro lugar que você não vai achar, abençoado. Não adianta, porque o período arquiteto, Deus quis. Por favor, preste bem atenção. Deus quis que fosse Paulo. Se Deus quisesse Pedro, Deus teria escolhido Pedro. Mas ele quis revelar esse mistério a Paulo. E Paulo escreveu em 14 cartas, de Romanos até Hebreus. E diz mais: porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido. E quem é esse marido? Cristo. A saber, Cristo. E o versículo 3 diz assim: mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também, da mesma maneira, seja de alguma sorte, de alguma maneira, corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. E agora no versículo 4, nós vamos aqui começar a ver qual foi as consequências dessa desobediência desses homens, que diz assim, ó, porque se alguém, porque tinha alguém, é isso? Se alguém for pregar-vos outro Jesus, te apresentar um outro marido que nós não temos pregado, ou se recebeis outro espírito que não recebeste, ou outro evangelho que não abraçastes, com razão, com certeza sofrereis. Olha, tudo que nós vemos hoje na religião é consequência da desobediência dos apóstolos de Jesus de Nazaré. Eles teriam que parar quando Jesus morreu e ressuscitou, entregar o bastão para o apóstolo Paulo e ficar quieto lá e tranquilo e falar somente da graça de Deus e não se meter e falar a lei de Moisés lá com o povo, principalmente o povo gentio. Então, o que aconteceu hoje? O que acontece hoje? Outro Jesus, diferente do apóstolo Paulo. Qual é o nosso Jesus abençoado? O nosso Cristo é o Cristo ressuscitado, não é o de Nazaré. Por causa da desobediência desses três dos apóstolos, Jesus de Nazaré saiu de lá diante da cruz e está aqui na frente, veio para cá, porque eles fizeram o transporte. Eles trouxeram Jesus para cá. Romanos capítulo 7, versículo 4, diz que nós pertencemos, o Filho de Deus, pertence ao ressuscitado. Nós não temos nada a ver com Jesus de Nazaré. Nós pertencemos a Ele depois que Ele morreu e ressuscitou. Um outro Espírito é o que nós vemos nas chamadas religiões, nas chamadas igrejas evangélicas, trazido pela desobediência desses homens, porque eles trouxeram o espírito de obra. Tudo você tem que fazer, você tem que barganhar com Deus, e porque você tem que pagar o preço, que você tem que subir o monte, que você tem que dar dinheiro lá para você ser abençoado. É um outro espírito abençoado. O nosso espírito é o espírito da graça, o espírito de repouso, onde que o próprio Deus já providenciou tudo. Ele já consumou todas as coisas. Ele mesmo disse ali na cruz, quando estava ali pertinho dele
morrer, de encerrar, disse, ó, está consumado, não deixou nada para que se venha a fazer para chegar até ele. Esse é o nosso espírito, um espírito de abençoado, de santo, de perfeito. E mais, essa desobediência desses homens trouxe para o lado de cá um outro evangelho. Qual era o evangelho do apóstolo Paulo? O evangelho da incircuncisão. Gálatas capítulo 2, versículo 7 e versículo 8, diz que dois evangelhos, o da circuncisão, que deveria ter ficado até a cruz, porque teve fim ali, e o depois da cruz, que é o nosso, que é o da incircuncisão. Mas a desobediência desses homens, o que aconteceu? Eles trouxeram para cá um outro evangelho. E qual é o resultado? Qual foi o resultado dessa desobediência? Sofrimento para a igreja de Cristo. É o que nós vemos aí na religião. Sofrimento. Os abençoados vivem pagando preço, subindo um monte, e ninguém tem certeza de nada. Você pergunta para o santo, abençoado, salvo para sempre? Porque a morte de Cristo garantiu isso. Ele diz, estou me esforçando, estou pagando o preço. E aqueles que dizem assim, não, realmente eu sou salvo. E alguns até dizem, hoje, né, amanhã, talvez, se permanecer, né, firme na rocha, né? Tinha até um abençoado que participou comigo, ele falava muito, firme na rocha, meu irmão, porque eles têm o medo de cair, porque foi a desobediência desses homens que trouxe esse sofrimento que não dá certeza de nada. Não sabe, religião não sabe de onde veio, não sabe o que está fazendo aqui, não sabe o plano de Deus, a determinação de Deus para eles aqui, e muito menos, não tem certeza para onde vão quando sair desse corpo aqui. Não tem certeza, por quê? É só sofrimento. Foi isso que trouxe a desobediência daqueles homens. E olha só, abençoado, veja bem, a lei de Moisés, hoje, 2022, ela deveria ser conhecida somente pelos livros históricos. Quando alguém falasse de lei de Moisés, espera aí que eu vou dar uma olhadinha aqui vou no Google aqui para consultar, para saber o que é. Mas por causa da desobediência dos apóstolos de Jesus de Nazaré, a lei de Moisés hoje parece ser verdade. Parece que é alguma coisa atual, que ela tem mesmo que estar, e não tem, abençoado. A lei de Moisés hoje ficou até a cruz. Romanos, capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo, acabou a lei de Moisés. E essa lei não foi dada para nós. Agora, a desobediência desses homens foi assim tão grande que dá a impressão que a lei foi dada para nós, né? Porque qualquer religião, a evangélica, por exemplo, que é uma mais conhecida, e a católica também é muito conhecida, o que não falta lá é batismo nas águas, é santa ceia, é jejum, e dízimo, oferta, sacrifício, propósito, é só coisa de sofrimento que vieram lá da lei de Moisés, trazida pela desobediência, porque eles falam, não, porque os apóstolos, né, Pedro pregou arrependimento. Não, abençoado, isso acabou, isso é sofrimento, não serve para nós, isso é fruto da desobediência desses homens, trouxeram a lei de Moisés, e Jesus foi muito claro com eles, não vai lá para o lado de lá, vocês ficam do lado de cá, mas eles atravessaram a fronteira da cruz, o véu se rasgou, mas eles atravessaram a si mesmo e trouxeram para o lado de cá, está aí por anos e anos e anos, e chegou até aqui o Brasil, não é isso? Haja vista, veja bem, se você foi bom de história do Brasil, você lembra que quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que fizeram foi botar uma cruz lá em pé e rezar uma missa, eles trazendo lá, dizendo perdão dos pecados, e trazendo, olha, Senhor nos abençoe, abençoe essa terra. Imagina, tudo isso trazido pela desobediência desses homens para o lado de cá. Então, olha, vamos concluir aqui, você já entendeu quem são os desobedientes, e entendeu aí as consequências. Eu recebo, abençoado, que você saia dessa desobediência, porque se você se meter com esses três, automaticamente você também vai ser um desobediente, porque vai estar praticando essas coisas. Eu fui desobediente por mais ou menos uns 35 anos, e estava ali na Santa Ceia, estava ali no batismo, estava ali no jejum, estava ali no dízimo,
hoje eu descobri, quando entendi, meus olhos foram iluminados, que eu não sou desobediente, eu tenho que obedecer à graça de Deus, o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo. E vamos concluir aqui, ó, com um comentário do apóstolo Paulo a respeito desses desobedientes. Olha que coisa aqui que o apóstolo Paulo disse aqui, ó, Gálatas capítulo 2, no verso 6. Olha, não, por favor, veja tudo. Eu acho que esse verso aqui, ele resume tudo que nós falamos aqui nesses 40 minutos. Olha só, Gálatas capítulo 2, versículo 6 diz assim: e quanto àqueles, Pedro, Tiago e João, depois você lê aqui o capítulo todo, que você vai entender com bastante clareza. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, pareciam, pessoal, porque depois da cruz a lei já não parece mais nada. Quais tenham sido em outro tempo, que antes da cruz eles eram importantes, não é isso? Não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Não adianta você vir aqui com bonitão, ter um bom equipamento, ter muitos livros e não falar a verdade. Se unir a esses homens, a esses desobedientes, não vai adiantar de nada. E diz aqui o apóstolo Paulo: esses digo a Pedro, Tiago e João, porque o assunto aqui são esses, hein? O assunto aqui é Pedro, Tiago e João. Então ele disse que pareciam ser alguma coisa. Aí ele termina o verso dizendo uma coisa bem interessante: nada me comunicaram. Pedro, Tiago e João não comunicaram nada ao apóstolo Paulo. E a pergunta que nós fazemos é essa, abençoado. Se não comunicaram a Paulo, vai comunicar o que a você de bom, abençoado? Só a desobediência. Se não comunicar a Paulo, também não a nós. Não tem como comunicar alguma coisa de boa desses homens. Abençoados, o nosso apóstolo é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, de Romanos até Hebreus, o apóstolo da obediência, que fez exatamente o que o próprio Cristo ressuscitado mandou. Foi Cristo que mandou. Ele diz lá em Gálatas capítulo 1, versículo 11 e versículo 12, que ele recebeu do próprio Cristo, escreveu em 14 cartas, e hoje nós aqui estamos na obediência. Se você quer ser um filho obediente, então você obedeça o que está escrito de Romanos até Hebreus. Os outros apóstolos são desobedientes. São filhos, mas são desobedientes. Né? São irmãos, mas são falsos. São falsos, mas são irmãos. Não é isso? Mas se você quer obediência, Romanos até Hebreus. Abençoados, melhor dia. Receba aí, declara os olhos do seu entendimento iluminados por Deus, para você entender a sua posição de obediente, de obediência em Cristo Jesus. Abençoado, compartilhe aí a mensagem, por favor, se inscreva aí no nosso canal do YouTube, para que essa palavra corra, seja glorificada, e os nossos irmãos que estão aí andando, trilhando no caminho da desobediência, porque estão emprestando os seus ouvidos a esses homens desobedientes, então eles se voltem para o evangelho da graça e se tornem igual a nós, filhos obedientes à palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Abençoados, melhor dia, até a nossa próxima reunião.